Ok, pessoal, bom dia. E vamos fazer um balanço aí de onde a gente está, o que é que nós fizemos aí nessa segunda unidade, o que é que nós vimos aí de termodinâmica e eu trouxe alguns exercícios para vocês, vamos fazer alguns exercícios e depois a gente vai avançar nessa parte final do curso. Então, essencialmente, vamos falar, ainda falta falar de máquina de definir o que é a máquina de Carnot, trabalhando em dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos, falar da eficiência de um ciclo termodinâmico e, segunda lei, e associando em seguida o conceito de entropia. Então, esse é o plano, a gente está no final do programa desse curso. Então, eu escrevi aqui, me dê um segundo que eu vou... O mouse não é prático, deixa eu instalar a mesa aqui para... Ok, perdão. Então, nós começamos esse curso de termodinâmica, essa parte termodinâmica do nosso curso. Com Ok, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês o conceito de equilíbrio, tá certo? Você poder comparar o estado de equilíbrio termodinâmico de dois corpos. Com isso, você pode... A ideia é que se você define que se o corpo A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C, mesmo que você não compare A e C diretamente, a lei zero diz que esses dois corpos estão em equilíbrio. Então, B é o seu termômetro, permite você comparar o estado termodinâmico de A com C. Então, isso é o passo para você, usando uma propriedade física de tensão, comprimento, outra propriedade física qualquer, construir o seu termômetro. Então, a gente construiu alguns termômetros, particularmente um termômetro com gás, que permite você ter um certo caráter universal do comportamento do gás, e você pode construir uma escala que é fácil de ser reproduzida. E com isso a gente construiu um termômetro com escala absoluta, escala em Kelvin. Em seguida, eu lembrei para vocês, essencialmente é uma revisão, quem nunca viu, o princípio é consistente, mas a gente falou então de calorimetria, né, como transferência de calor, são expressões lineares, e você define, então, coeficientes de transferência de calor, propriedades de cada material, a capacidade de receber ou de transferir calor num sentido ou no outro para os materiais. Bom, propriedades físicas como dilatação, a gente revisou aqui rapidamente, e passamos então para definição de estado termodinâmico, estudo de um gás, tá ok? E
Para isso, eu chamei a atenção para vocês que a ferramenta que a gente usa aqui é descrever no gráfico PV, fazer o diagrama PV que define em cada ponto o estado do seu sistema fica muito bem definido nesse diagrama e a gente usa em paralelo um sistema onde esse gás está termicamente isolado, mas eu posso eventualmente trocar calor com ele e posso fazer trabalho. Partindo dessas duas ideias, bom, antes de falar então, a ponte desse conceito, dessa construção, a partir dessa construção, a gente pôde, então, falar de energia interna e construir a primeira lei, porque a primeira lei nada mais é como você modificar a energia interna do seu sistema, que é o gás, através da troca de calor ou do trabalho que você pode fazer sobre esse sistema. Tá ok? E antes disso, a gente falou, então, já que você está falando nas velocidades, na energia interna, você tem que primeiro falar na energia cinética. E para falar em energia cinética, a gente falou de energia cinética média dos átomos, você tem que falar de velocidade, de distribuição de velocidade, e nós falamos, então, apresentei aqui para vocês a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a distribuição de velocidades, que é uma função da temperatura. Tá certo? Então, essa distribuição tem a mesma forma, mas o valor, então, tem os conceitos de estatísticos, o valor a velocidade mais provável, a velocidade média e conceitos desse tipo. Muito bem. Falando da primeira lei, o que é que diz a primeira lei? Que você pode modificar a energia interna do seu sistema, como é que você modifica isso? ΔU. Você modifica ou adicionando calor ou fazendo trabalho sobre o seu sistema, tá certo? Então, essa é a primeira lei, uma lei essencialmente de conservação de energia, e nós vimos o que é bastante útil, ou seja, a gente já viu uma parte disso, mas vai ficar bem importante. Eu acho que os exercícios de hoje vão mostrar como é importante você saber calcular em certos processos isotérmicos, isobáricos e adiabáticos e assim por diante, você poder saber calcular o trabalho, porque aí você vai ter sempre o tipo de problema que a gente vai tratar o que é que eu sei sobre a variação de energia interna num certo processo aqui. Eu tenho um processo no diagrama PV, eu saio do estado A, caracterizado por uma pressão PA, volume VA, para um estado B. O que é que eu posso falar sobre a variação de energia interna? Então, se eu tiver informação do trabalho... Ok, vou entrar com... Alguém está com o... Está com o microfone aberto. Ok. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Ok, obrigado. Eu tive a impressão que tinha travado aqui.
Então, continuando, o que eu estou comentando aqui é que se você tiver... Tipicamente, o que a gente vai fazer é, num processo qualquer, eu vou querer, por exemplo, ter informação sobre a variação de energia nesse processo aqui. Então, tenho que lhe dizer alguma coisa sobre a troca de calor que ocorreu aqui, ou o trabalho, se eu passo, muito fácil calcular, se eu passo de um volume V1 a V2 com pressão constante, qual é o trabalho que eu fiz aqui? Então, o trabalho que eu fiz aqui é simplesmente nesse gráfico, essa área é o produto de P, esse P que é o mesmo nos dois, nas duas posições, inicial e final, e a variação de volume, V2 menos V1. Então, eu sabendo calcular o trabalho, eu sabendo, por exemplo, a variação de energia interna, uma informação que eu obtive de alguma maneira, eu calculo qual o calor necessário para fazer essa variação. E coisa desse tipo. Então, eu vou estar sempre jogando, brincando, explorando essa relação aqui, que me permite, então, obter informação sobre o meu sistema. Repito, vamos fazer exercício de algumas aplicações. É por isso que é importante você conhecer, saber, ter intimidade com o cálculo do trabalho num processo isotérmico, tá certo? Então, a gente fez isso aqui detalhado, vamos revisar e vamos repetir. Isobárico, a mesma pressão, você tem essa situação. Adiabático, a mesma coisa, tá certo? Então, a gente calculou o trabalho nessas diversas condições e aí isso ajuda no momento que você vai buscar informação sobre o seu sistema. Ora, um gás, para você dar ou receber calor, o gás ele varia de volume dependendo do tipo de condições de trabalho que você tem, você pode variar o volume de uma maneira importante, você pode variar as pressões de maneira importante, então você tem que definir duas constantes em que você pode variar, ter uma variação de calor, uma transferência de calor com a temperatura. Então, eu defino um processo em que essa variação ocorre a pressão constante e outra a volume constante. Ora, essas coisas podem e vão acontecer simultaneamente e estão relacionadas, e a gente mostrou que existe uma relação entre CP e CV dado por essa relação. CP é igual a CV mais R, tá certo? E defino, por uma questão de comodidade, é interessante definir a constante gama, a relação entre CP e CV, você não propaga essa expressão CP e CV nas suas equações. E mais ainda, aí, pequena novidade aqui é o seguinte, importante chamar a atenção disso, eu não fiz isso no fim da aula passada, na última aula que eu apresentei esses conceitos para vocês, lá eu falei de CV igual a 3 meios de R, de onde vem esse CV 3 meios de R? Se vocês revisarem as notas de aula de vocês, vocês vão ver que esse conceito está relacionado à energia interna, e aí que aparece esse fator 3 meios. Quando eu falo de energia interna, eu estou falando de quê? De energia para cada molécula, 1 meio de mV2. Tá certo? Eu estou falando essencialmente da velocidade das minhas partículas, dos meus átomos, velocidade de quê? De translação. Então, quando eu falei de energia interna aqui, eu estava falando da velocidade V, até agora a gente tinha falado apenas da energia interna em termos da velocidade da agitação das minhas partículas no meu gás, tá certo? Relacionado a essa velocidade de translação. E com isso a gente obteve esse resultado aqui, que CV 3 meios de R. Tranquilo? Ora, usando essa expressão aqui, que é universal, vale para qualquer sistema, vou explicar o que é que eu estou dizendo daqui a pouco, eu obtenho, então, é evidente que 3 meios mais
2 meios dá 5 meios, então eu obtenho que Cp é 5 meios de R. Muito bem, mas tudo isso é válido para gases monoatômicos. Por que vale para gases monoatômicos? Porque eles têm apenas esse grau de liberdade. Na linguagem de mecânica, é isso que se diz, você tem um grau de liberdade translacional, tá certo? A partícula, a energia que você está falando aqui está relacionada ao deslocamento dessa partícula, essa velocidade. Agora, imagine o seguinte, então, quando eu encontrar gama, que é a relação CP-CV, nesse caso aqui, ela é 5 meios, mas quando eu encontrar esse valor, isso significa que o meu gás é monoatômico, tá certo? Agora, você pode encontrar exercícios, aplicações em que você vai ver que esse gama vai ter outro valor. Ou não se assuste, porque simplesmente isso quer dizer que a energia interna do seu gás, ele tem essa componente de energia translacional, né, da velocidade da partícula, mas se você está tratando, por exemplo, de uma molécula, imagina uma molécula simples como N2, você pode ter essa molécula, você precisa, quando você dá energia para esse sistema de um gás com N2 ou O2, qualquer sistema diatômico, esse sistema, parte dessa energia vai ser usada para fazer vibrar essa sua molécula. Tá ok? Então, se eu estou fazendo vibrar essa minha molécula, quando eu dou calor no meu sistema, se eu tenho um vapor monoatômico, se eu tenho um gás raro, xenônio, hélio, que seja, eu dou energia do calor, a energia interna, a única forma que ela tem é energia cinética translacional, é a velocidade das partículas, tá ok? Se eu tenho um gás como N2, uma parte dessa energia vai ser usada para fazer vibrar essa ligação, essa conexão, esse modo de vibração da minha molécula. Se você tem uma molécula mais complexa, como água, 3 átomos, você pode imaginar que, a gente não vai detalhar, mas você pode entender que você tem, além dos modos de vibração entre as moléculas, você tem modos de rotação dessa partícula. A analogia que a gente pode fazer aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes dessas propriedades, mas o que é importante vocês entenderem que a energia interna para moléculas que não sejam monoatômicas, ela pode ter outras componentes e esse valor de gama ele é diferente. A analogia que a gente faz aqui, lembra-se de Física 1. Física 1, você aprendeu a definir movimento, você definiu uma série de grandezas cinemáticas, você aprendeu a utilizar lei de Newton, descrever as propriedades dinâmicas dessas partículas, mas sempre falando de uma massa pontual. A gente não discutia a estrutura dessas partículas. No fim do curso Física 1, disse, olha, agora vamos tratar de uma maneira mais realista certos corpos, e você tem, por exemplo, uma esfera ou um cilindro que vai descer uma rampa. Então, a conservação da energia tem que ter cuidado que não é só energia potencial vira energia cinética, verdade, mas que energia cinética? Energia cinética de translação, mas tem energia cinética de rotação. Então, o fato desse corpo ser extenso, você tem que ter cuidado que existem outras formas da chamada energia interna do corpo. O corpo pode girar, o corpo extenso, então você tem um corpo que... Bom, eu poderia estender meus exemplos, vou parar por aqui, mas chama a atenção do fato de que
esses valores de CP e CV, e, por consequência, gama, podem ser diferentes desses valores aqui relacionados estritamente à energia transnacional. Você pode ter os chamados graus de liberdade ou de movimento interno da partícula. Ok? Então, isso é novo em relação ao que eu tinha falado até então. Isso. Vai ter a segunda prova no final desse mês agora. Se Deus quiser, e termina o semana. Como é que eu... Desliguem os microfones, cada vez eu tenho participantes. Vamos lá, vamos ver quem está conversando ainda. Ok, pessoal. Então, é aqui onde nós estamos até então. Tudo isso eu acabei de escrever. Então, CP é o coeficiente que eu utilizo quando eu faço troca de calor a pressão constante, CV, troca de calor a volume constante, e defino, então, essas grandezas, essa grandeza gama, a relação de CP e CV. Essa relação aqui é universal. CP é igual a CV mais R. Ok, tudo isso comentei, está escrito. Você tem os chamados graus de liberdade internos, estão associados à energia cinética, mas de rotação ou de vibração das minhas partículas, no caso, moléculas. E com isso a gente termina essa revisão de onde a gente estava e vamos fazer, então, alguns exercícios antes de começar a parte final do curso. Não sei, certamente hoje a gente não termina tudo, mas estamos na parte final do curso. Ok, qual é a ideia aqui? Vou dar algum tempo para vocês tentarem esse exercício. Isso é um problema básico, típico de troca de calor, então vamos fazer uma revisão lá. Já fiz alguns exercícios anteriormente sobre termômetros, também troca de calor, mas não vamos ver mais. Professor, Pois não. antes do senhor iniciar os exercícios, Pois não. O senhor tem alguma informação sobre as notas da prova? Então, não. Não. Eu sou somente o intermediário aqui, sou o apresentador. Tudo que eu posso fazer é passar para a professora Martina, que é responsável do curso, eu passo para ela essa cobrança de vocês sobre as notas do curso. Que ainda não foi divulgado, é isso? Primeira nota? Isso, ainda ela não divulgou. Aí, Tá bom. Então, na expectativa. tá certo, vou cobrar. Ok? Mais algum outro comentário, alguma pergunta? Se não, vamos começar aqui com os exercícios. Então, Alô. Oi. Sobre as anotações, quando disponibilize para a gente? Posso sim, posso. Assim que eu passei para a professora todas as notas, menos essa. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui e a gente volta. Deixa eu... É porque a gente não recebeu ainda, não. Não? Então, só um minutinho aqui. Espera aí. Ok, estamos de volta, então. Qual é a ideia? Eu tenho um certo volume de água, uma certa massa de água dada, 250 gramas, atenção às unidades, a 25 graus, e quero colocar ela em contato com gelo a menos 20 graus para obter minha água, todo esse volume. Então, essa água vai baixar a temperatura e esse gelo vai subir a temperatura. Quem vai fazer uma mudança de estado? O gelo.
o gelo, porque não vai ter mais gelo. Então, o gelo vai virar água. Muito bem. Então, esse problema, veja só, você tem, o que é que eu tenho que fazer aqui? Não sei nem por onde começar e tal, mas esse tipo de problema é o quê? É um problema de conservação de energia. Lá em Física 1, a gente resolveu vários problemas de conservação de energia. Tinha energia cinética, virou potencial, coisa de tipo colisão, a energia cinética que eu tinha de uma partícula foi distribuída para duas e coisas desse tipo. Aqui é a mesma coisa, só que a energia que a gente está tratando aqui é energia térmica. Então, um corpo, para baixar a temperatura, vai ter que perder calor e o outro vai ter, então o delta Q1 vai ser igual a um delta Q2. Chamei parte 1, parte 2. Água e gelo, tá certo? E aí você vai começar a construir o que é que vai acontecer com a água. Ela vai baixar a temperatura, tá certo? E vai chegar em zero. Ela muda de estado? Não. Então, eu sei que tudo que eu vou ter aqui é o MC delta T. Que C eu estou falando aqui? O C da água. Do outro lado vai ter o quê? O gelo vai ter que ir de menos 20 até zero, MC, C do gelo, delta T, e depois você vai ter uma transição de fase, né, uma mudança de estado, e aí não depende da temperatura, ML, calor de fusão. Pronto, essa é a ideia que a gente vai usar, e esse conceito vocês têm que aprender. O resto é fazer com cuidado as contas e não errar, porque um problema simples desse tipo, você não pode errar as contas. Deixa eu subir um pouquinho minha tela aqui. Então, veja só, eu tentei esquematizar aqui o que está acontecendo. Então, 25 graus Celsius. Eu tinha aqui água. Então, aqui eu estou representando, isso aqui é uma escala de temperatura, por exemplo, tá certo? Tem uma escala de temperatura, eu tenho água aqui a 25 graus, uma certa massa de água aqui, que vai ter que baixar a sua temperatura, vai chegar em 0 graus. Então, eu vou ter que representar esse processo aqui. E vai ter outro processo aqui, que é meu gelo, que vai sair de menos 20 graus para cá e vai depois sofrer uma mudança de estado. É isso que eu tenho que representar matematicamente. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que esses processos de mudança de temperatura é do tipo MC delta T, o C da água, o C do gelo. Tá certo? Agora, quem são as temperaturas aqui? As temperaturas eu venho de 25 graus para zero, quem é a minha temperatura final? Zero. E quem é a minha temperatura inicial? Mais 25, nesse processo aqui. Quem é a minha temperatura final aqui? É zero. Qual é a minha temperatura inicial? Menos 20. Então, isso que você tem que identificar. Quem são essas temperaturas, e aí é escrever uma equação de conservação de energia, tá certo? E aí a troca, sendo um sistema fechado, eu estou desprezando perdas ou adição de calor do exterior, então a soma dos Qs tem que ser igual a zero. Então, é isso que está escrito aqui. A água simplesmente tem uma mudança aqui, uma troca de calor, né, para sair da temperatura T inicial, 25 graus, para T final. Então, tem um MC C da água, delta T, esse é o processo que ocorre na água, e qual é o processo que ocorre no gelo? Espero que tenha ficado claro que eu tenho um processo em que envolve troca de temperatura, MC delta T, a massa do gelo, C do gelo, delta T. Temperatura final zero, inicial menos 20, tá certo? Mas tem, como por construção, eu quero que tudo fique água líquida, esse gelo a 0 graus tem que ser transformado em água. Então, calor de fusão.
razoável isso? Se vocês entenderam isso aqui, aplicar essa lei de conservação aqui, o resto é fazer os cálculos que a gente tem que fazer com cuidado para não errar. Antes de passar para a página seguinte, só chamando a atenção que você tem a sua temperatura do final menos inicial, temperatura final menos inicial, tá certo? Da água e do gelo, I de inicial, T final, como os dois são iguais, eu chamei isso de T, para poder chamar a atenção que a temperatura final é a mesma nesses dois processos, eles vão estar juntos. Então, T eu conheço, é 0 graus, e aí sim virou só matemática. Se você entendeu a origem dessa equação, isso aqui é só responder a pergunta, vale a pena voltar, eu estou fazendo bem devagar, responder qual é a pergunta. A pergunta é quanto gelo, qual a massa de gelo que deve ser adicionada. Então, tem que saber traduzir matematicamente as questões. O que eu estou querendo saber é quem é o MG, tá certo? E aí eu vou isolar esse M. Boto o M em evidência aqui nesses dois termos, boto essa parcela para o outro lado. Aqui, se eu passei para o outro lado, vem um sinal menos, fica TI da água menos T, e aí você, então, tem uma expressão de MG, que é só o algebrismo dessa equação. Então, eu tenho a massa da água, tem o C da água, que é uma constante, a gente conhece, tem as temperaturas iniciais e finais são dadas, e tem o C do gelo. Substituo esses valores numéricos, vocês reproduzam esse cálculo aí, vê se, porque se você encontrar um valor diferente, significa que eu errei nas contas, ou você errou, então tem que ter cuidado com, se achar diferente, checar, sobretudo, as unidades, tá certo? Olha, o conselho, a sugestão que eu dou para vocês é, se você não sabe fazer, olha a resposta, vê como é que foi feito, passa para frente, vai fazer outra coisa, depois volta para esse problema, sem olhar a resposta e tenta reproduzir. Se você conseguir reproduzir, você entendeu, você sabe seguir o raciocínio. Se você... É evidente que se você olhar a resposta, você vai seguir o que está sendo feito. Se você conseguir reproduzir depois, sem olhar, mostra que você é capaz de resolver problemas desse tipo. Senão, não vale a pena ficar só olhando a solução, que é evidente que vocês vão entender o que se passou. Isso é um problema realmente muito simples. Então, repetindo, cuidado nas unidades, aqui, nesse caso aqui, você tem diferença de temperatura. Como você tem diferença e as escalas, eu espero que vocês terminem aprendendo isso, você tem a mesma escala, a mesma separação na escala Kelvin ou Celsius. Então, se você tem diferença de temperatura, você tanto faz ter 25 menos 0, como você tem, quanto é? 273 mais 25 menos 273. Vai dar delta vai ser igual a 25. Ok? Então, o delta é o mesmo. A diferença de temperatura é a mesma. Mas o problema que a gente vai fazer daqui a pouco, você tem a temperatura absoluta. Então, tem que ter muito cuidado. Sistema internacional, unidade de temperatura é em Kelvin. Todos esses coeficientes, constante de Boltzmann e etc., são feitos levando em consideração a escala, o zero em Kelvin, o zero na escala Kelvin. Ok, então massa em quilograma, etc., tendo cuidado com isso aí, vocês vão encontrar esse valor de 70 o quê? Miligrama, não é isso? A quantidade de gelo que você precisa para resfriar a água a 0 grau. Tranquilo? Alguma pergunta sobre esse problema?
Posso ir para o seguinte? Professor, Mas não. essa massa que foi encontrada do gelo, Sim. ela, no caso, no final, não vai ser somada com a massa da água, não, né? Não, aí no fim a quantidade, se alguém me perguntar qual é a massa total de água, vai ser essa massa inicial 250 gramas de água, mas aí aumentou, é evidente que a massa de gelo que você aumentou, ela virou líquido, então a massa total, se você tivesse uma segunda etapa, disse, olha, agora com essa água eu vou botar um bloquinho de bronze lá dentro para resfriar, aí a água que você dispõe agora é um pouquinho maior, tá certo, mas você muda a quantidade total de água, mas no seu cálculo aqui, olha, tem que uma pergunta interessante, né? No seu cálculo aqui, você tinha esse processo de transformação aqui era apenas com a água inicial, que é o meu 250 gramas, ou seja, 0,25 quilogramas. Essa massa aqui era apenas a massa de gelo que eu não sei quem é, e foi isso que nós acabamos de calcular aqui, 0,07 kg. Razoável isso? Sim. Beleza. Eu achava que a massa permaneceria constante. Não, porque permanece constante no singular. Ok, isso é uma questão quase filosófica. Permanece constante porque você tinha uma quantidade de água em forma cristalina, em forma em forma sólida, tá certo? Você tinha gelo e água. Então, a quantidade de água total no início já era 250 gramas mais 70 gramas. Eu acho que eu disse não sei o que é que eu disse antes, mas devo ter dito uma bobagem aqui. Então, já era essa quantidade, só que eu tenho que separar porque estava numa forma aqui, a transformação que eu vou fazer com essa é diferente do que eu vou fazer com essa. Mas a massa total do sistema já era a mesma, só que eu não sabia quanto era essa massa que eu tinha em forma de gelo. A menos que você diga, está entendendo que se você raciocina dessa maneira global, seu sistema como sendo uma parte gelo e uma parte água, você já tem essa ideia de que você tem um sistema fechado que me permite usar essa expressão aqui de conservação da energia. A soma de todos os calores não tem calor externo, então a soma de tudo é igual a zero. O que foi para um veio do outro. A variação, na verdade, isso aqui, o delta aqui igual a zero. Tranquilo? Razoável? Então vamos para o próximo. A ideia é o seguinte. A gente já fez um problema parecido na aula de exercício que nós fizemos anteriormente, em que eu tinha um cilindro de hélio e eu transferia, ele estava com uma pressão alta, eu queria encher uma série de volumes aqui, no caso aqui os meus balões, que estariam a pressão final menor. Então, a massa que está aqui vai ser distribuída aqui. Mas você tem um problema prático, problema real, que a maneira de usar todo esse gás para encher os balões, eu teria que, no fim, ter um pistão aqui para expulsar todo esse gás aqui. Então, no final, no equilíbrio, eu vou ter esse meu cilindro e todos os meus balões que eu enchi lá, todo mundo vai estar a mesma pressão. Então, o número de moléculas que eu tinha, ou de átomos que eu tinha no início, vou ter no final. Então, o N se conserva. Ele vai estar distribuído entre esses volumes aqui, mas ele vai estar aqui também. Então, tem que ter cuidado com o fato de que existe um volume residual que eu não consigo retirar do cilindro. Esse tipo de problema eu vou encontrar aqui onde você tenha um cilindro de mergulho, onde eu vou, agora, ao invés de ter um cilindro lá, que eu tinha alta pressão, que eu distribuí essas moléculas, esses átomos, em outros volumes, eu tenho aqui um volume que eu quero adicionar partículas aqui dentro.
tá certo? Então, já tem um volume inicial, porque não tinha vácuo, em termos práticos, um cilindro de mergulho, ele não está no estado de vácuo inicialmente, ele está vazio nesse sentido que ele está à pressão atmosférica. Razoável isso? Então, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem no problema e a gente resolve em seguida. Então, você tem um cilindro de 11 litros que está a temperatura ambiente, no ambiente dessa situação é 21 graus Celsius, e, evidentemente, se ele está aberto, a pressão dele no interior é uma atmosfera. Quando o compressor enche o cilindro, né, se transfere gás para dentro do cilindro, a pressão ela vai a 2,1 vezes 10 a 7, então uma pressão grande. Qual é a pressão atmosférica? Quem me diz aí a pressão atmosférica em Pascal? Então, são as unidades. Unidade de pressão no sistema internacional é o quê? Pascal. Quanto é a pressão atmosférica? Quem me diz? 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Obrigado. Então, 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Isso é uma atmosfera. Então, essa pressão aqui é quantas vezes maior? Isso aqui seria 210 vezes 10 à quinta, então a pressão aqui seria cerca de mais de 200 vezes maior do que, cerca de 210 vezes a pressão atmosférica. Então, tem um 0,1 aqui, teria que fazer o cálculo preciso, mas mais de 200 vezes a pressão atmosférica que eu vou colocar no meu cilindro. Quando eu comprimo esse gás a essa pressão, a temperatura vai a 42 graus Celsius, com a massa que foi adicionada. Então, vou fazer nenhum comentário, vou fazer uma pausa. Ok, alguma sugestão como a gente faz isso? O que me relaciona? Eu tenho informação sobre o volume, temperatura e quero saber o número de partículas. O que me relaciona a essas grandezas? PV-NRV. A equação do estado, muito bem. PV, vamos lá, deixa eu escrever o que ele acabou de dizer. PV igual a nRT. Pronto. Se eu tenho... Então, eu quero calcular qual é a massa. Se eu tiver N, eu tenho a massa. Tá certo? Então, tendo N, aí você diz, e qual é a massa molar? Aí é uma dúvida que eu tiro. Em seguida, eu daria essa informação mais explicitamente num exercício que eu cobrasse de vocês. Mas, por enquanto, se eu quiser a quantidade de partículas, basta calcular N. Então, esse seria o caminho. Se aqui é uma constante, eu posso aqui calcular, por exemplo, que é o número de partículas iniciais, porque eu tenho volume em litros. Litros não é uma unidade de sistema internacional, tenho que transformar isso em metros cúbicos. Eu tenho a temperatura em Celsius, tenho que transformar em Kelvin, e tenho a pressão em atmosfera, tenho que transformar isso em Pascal, tá certo? Então, eu sei o número de partículas iniciais, e eu tenho uma pressão final, o volume é o mesmo, e eu quero saber que é um novo N. Então, a sutileza desse problema aqui é o fato de que você tem uma condição inicial, que vai contribuir. Algumas informações que eu não passei no início é sobre a massa molecular do ar. Se você quiser simplesmente comprimir o ar dentro do seu cilindro, você vai ter a composição usual do ar, cerca de 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio, de uma maneira grosseira. Essa massa ponderada, né? O nitrogênio, qual o peso
atômico do nitrogênio. Nitrogênio é 14, não é isso? Se eu não me engano, N2 seria 28. O outro oxigênio seria 16, 2, 32. O oxigênio molecular. Então, só que a composição aqui ela é ponderada porque você tem mais nitrogênio do que oxigênio, então o peso molecular já dou aqui para vocês, se essa continha estiver correta, ponderado por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, dá essa massa molecular, que significa que 1 mol do ar tem 28,8, pesa 28,8 gramas. Tá certo? Então, tendo o número de mols multiplicado pela massa molecular, eu tenho a massa em gramas. Ok, qual a sutileza? Alguém sugeriu usar PV igual a nRT para obter N, então vocês sugeriram usar essa expressão, a equação de estado do gás. Então, você tem uma condição inicial que era um NI igual a PIV TI, você já tinha essa quantidade, então o que você vai adicionar para obter aquela pressão final é esse 2, a pressão P2V2 menos T2, isso aqui é o ΔN que você vai obter. Essa única sutileza que você tem no problema, porque você vai ter essa variação. Então, uma vez que vocês estão advertidos dessa condição, você tem uma condição inicial, não tem mais dificuldade em resolver problemas desse tipo. Tá ok? E compreendendo isso, é só fazer as contas. Então, ΔN, a variação em número de mols, né, quantos mols são adicionados, você fazendo essa conta. Professor, Pois não. para achar o volume 2, como é que faz? Vai usar aquela relação de P1, Não. P1 sobre Qual o volume? Aonde você vai colocar todo o seu gás? no novo cilindro. No cilindro, o volume é o mesmo. Então, o volume, que você só tem um volume. O volume inicial, ele continha apenas aquele número inicial, as condições de pressão atmosférica, temperatura ambiente, no caso ali 21 graus, tá certo? Então, eu tenho, ou seja, o que você está me dizendo é, então por que você não coloca esse V em evidência? Eu vou colocar. Pronto, que é o mesmo. É isso que você está me dizendo, não é isso? Isso. Ok, muito bem. Então, feitas essas contas, você conhece o volume. A recomendação, não a recomendação, é imperativo que vocês usem, é uma recomendação, mas que tem que ser seguida, né? É imperativo que vocês usem as unidades no sistema internacional, senão o valor numérico vai estar errado e você vai encontrar uma coisa que não faz sentido. Achando esse número de mols, depois da aula aqui, repito, a gente vai distribuir essas notas para vocês. Foi bom que eu não explicitei aqui. Normalmente eu faço explicitamente as contas, mas verifique, eu posso ter errado aqui. Então, o número de mols que você vai adicionar é 88,1 mols. Ora, de quem? De A. Esse A, ele tem, então, 28,8 gramas, que eu transformo em quilograma, tá certo? 28,8, 10 a menos 3 quilograma, tá certo? Em cada mol, você tem, então, 28,8 vezes 10 a menos 3 quilograma, multiplicado por 88,1 mols, que é o que a gente calculou, dá, você precisa, o seu cilindro vai aumentar de peso de cerca de 2,5, precisamente 2,54 quilos. Seu cilindro vai ficar visivelmente mais pesado, tá certo? Então, é essa a ideia, repitam, e todas as observações, eu botei aqui temperatura, está em Kelvin, mas a temperatura está em Kelvin, o volume está... 1 litro, como é que eu transformo? 1 litro é o quê? Em metros cúbicos. Vocês lembram, para mim, você tem que ter... Como é? 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Isso. Então, é 1 litro. Quem lembrar, você pensa numa caixinha de 1 decímetro cúbico.
1 decímetro cúbico é 1 litro. Agora você diz, mas isso eu vou esquecer rapidamente. Ok, então 1 decímetro cúbico eu esqueço, porque é razoável, 1 litro vai caber 10 centímetros por 10 centímetros. É o que vocês acabaram de dizer. Outra maneira de lembrar é que 1 metro cúbico, então se você tiver 1 metro por 1 metro por 1 metro, você tem uma caixa d'água, tipicamente, ela tem o quê? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Um pouquinho diferente, mas se você construir uma caixa, ela é um pouco mais larga do que alta, mas ajuda você a lembrar. Se você tiver 1 metro cúbico, isso dá quantos litros? 1.000 litros, tá certo? Então, outra maneira de lembrar. 1 litro é 1 decímetro cúbico, ou 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, você tem que... Isso, praticamente, a gente tem que saber decorado e tal, mas unidades nunca vai ser... Não deve ser um problema, a gente... essas transformações você tem que saber, mas, por exemplo, R é um dado, a gente vai colocar vai ser colocado no exercício que você tiver que fazer esse dado. Ninguém tem que estar decorando constantes. Ok, pessoal? Então, fundamental o cuidado com as unidades. Vamos em frente, já são 9 horas, fazer mais um exercício. Cinética dos gases, né? Qual a energia cinética média de um gás molecular ideal a 27 graus? Direto e tal, só para a gente praticar esses conceitos. Então, como é que eu calculo a energia cinética? Eu posso, por exemplo, calcular a velocidade quadrática média, né? Multiplicar por 1 meio de mv2, valor médio. Então, isso para cada molécula, multiplico. Isso aqui eu tenho energia por 1 meio de mv, eu tenho a energia cinética por moléculas. Multiplico pelo número de moléculas, eu tenho, então, a energia cinética média do gás. Tá certo? Então, deixa eu fazer isso diretamente aqui e vocês reproduzem depois. Então, qual é a ponte, qual é a ligação que eu tenho entre a informação que foi dada aqui, né, a temperatura, e eu quero saber a energia cinética? Ora, a gente fez uma demonstração muito elegante, muito bonita, que relaciona, quando eu apresentei para vocês o conceito de energia interna, fui fazendo um cálculo em que a gente mostra que a energia cinética média ela está relacionada à temperatura. Temperatura é movimento em um gás, tá certo? Então, esse é um conceito bonito. Então, para cada partícula, né, a velocidade quadrática média multiplicado por m/2, isso aqui me dá energia cinética média por molécula, isso aqui é dado, então, por 3 meios de kBt, tá certo? Multiplicado isso aqui por N, eu tenho o valor da energia cinética média para 1 mol, tá certo? Esse foi o conceito que a gente apresentou para vocês. Então, o resto é fazer as contas, tá certo? Eu tenho aqui kBt, a constante de Boltzmann é um número muito pequeno, tá certo? E a expressão dos gases, só para voltar à expressão dos gases, é N, número de partículas, constante de Boltzmann, KT. Tá certo? Essa é a expressão. Então, esse número é muito pequeno, esse número é muito grande. Outra expressão velha conhecida de vocês é PV igual N. Número de mols, que é um número mais razoável, porque isso aqui é um coletivo, 1 mol, vocês sabem que é o número de partículas de massa correspondente à massa molecular em gramas, N, R, T. Então, esse número é razoável, esse número também é razoável, vezes T. Temperatura em Kelvin, pressão
em Pascal, volume em metros cúbicos. Tá certo? Então, está feito o cálculo aí, reproduzam. Isso aqui é energia cinética média por partícula. E para um mol, você veja que aqui eu usei KT e aqui estou usando NRT, tá ok? E você tem a energia cinética média das partículas. Para fazer um exercício sobre energia cinética, sobre velocidade, e, evidentemente, você pode, então, calcular quem é a velocidade, né? Tendo a energia, você pode calcular quem é V quadrado, tira a raiz disso aqui, então, a velocidade é RMS, velocidade média quadrática, root mean square, em português, velocidade média quadrática, ela é raiz de 3kT sobre M. É energia térmica sobre 2M, né? Que essa é a equação de conservação de energia. A energia cinética é igual à energia térmica, esse conceito de energia interna como energia de translação. Que mais? Então, você pode calcular isso numericamente, aplicar quem é a massa, lembrando que a massa aqui é a massa molecular dividida pelo número de Avogadro, me dá a massa. Está certo isso? Não. É a massa molecular vezes o número de Avogadro. Está certo? A menos que você bote essa massa em gramas, é isso que está escrito aqui. Essa massa em gramas dividida por número de Avogadro me dá a massa de uma única molécula. Pronto, é isso que eu escrevi. E aí você tem uma ideia qual é a velocidade do oxigênio no ar. 300 Kelvin, isso aqui é em torno de 27 graus, cerca de 27 graus, 273 menos 300, isso lhe dá em 27 graus em Celsius, né? Se você aproxima o zero para 273. Eu esqueci aqui depois da casa decimal. Ponto 16 a gente não vai calcular aqui. Então, eu obtenho uma velocidade da ordem de 500 metros por segundo. Isso é uma velocidade supersônica. Sim, né? Então, uma velocidade extremamente grande. Então, é por isso que as partículas que estão aqui no ambiente, elas vão rapidamente se deslocar. Então, se você tiver, se abrir um frasco de acetona no outro lado do laboratório, rapidamente quem tiver na outra extremidade vai sentir, porque a energia cinética dessas partículas é bastante grande. Embora vai ter o livre caminho médio, a pressão atmosférica é muito pequena, né? Então, ele vai se deslocar, mas como as velocidades são muito altas, a difusão é bastante efetiva. Ok, então, um exercício direto, uma aplicação, simplesmente fazendo uma aplicação numérica para dar uma ordem de grandeza para vocês, vamos passar para um problema mais conceitual, que é o seguinte. Vamos começar a fazer problemas com diagrama PV, que é isso que vocês vão ter que ganhar intimidade intelectual com isso aí. Então, se tem um gráfico PV, eu tenho uma pressão A, num ponto A, venho para um ponto B seguindo um certo caminho, tá certo? Que tem uma pressão PB e volto aqui para PA. Então, uma das coisas que você tem que ter muito claro e que tem que estar realmente intuitivo após algum tempo que você começar a fazer alguns problemas, é que toda vez que você falar de um ciclo, então esse ponto aqui, qual a informação importante que eu tenho aqui? É que
Quando eu venho daqui para cá, nesse processo, eu aumentei volume, diminui pressão, então houve trabalho, né, porque variou o volume, houve troca de calor, provavelmente, então, em geral, eu tenho troca de calor, faço o trabalho sobre o sistema e estou variando minha energia interna. Por que estou variando a energia interna? Porque aqui eu tenho PA, VA, esse ponto é distinto desse, a temperatura aqui é TA, e aqui eu tenho a temperatura TB. Tranquilo? Então, a energia interna, que é uma função de estado e depende única e exclusivamente da temperatura, a energia interna aqui é diferente. U de A é diferente de U de B. Tranquilo? Agora, eu sei que como a energia interna é uma função de estado, se eu fizer um circuito aqui, ó, de A para B, de B para A, o que é que eu sei? Eu sei que a variação da energia interna foi quanto? Quando eu voltei para A. Vamos tentar escrever aqui. U de A, da temperatura TA, menos, quando eu fizer todo esse circuito e voltar para cá, quem é a variação de energia interna? É U de T de B. Ou melhor ainda, se você quiser, eu posso escrever isso de uma maneira mais simples. U de A. Não. O que eu quero dizer é que depois que eu voltar, que eu fizer todo o circuito, volto para o mesmo ponto A. Então, tenho de U de A menos U de A. Qual é essa variação aqui? U de A menos U de A, zero. Tá certo? Então, como a energia interna é uma função de estado, se eu saio de um ponto, faço qualquer caminho, no meu diagrama de fase aqui, no meu diagrama PV, e volto para o mesmo ponto, qualquer que seja o caminho, a energia desse cara aqui é sempre caracterizada de uma maneira unívoca, ela é uma função de estado, é isso que significa dizer que ela é uma função de estado. Cada ponto está univocamente definido. Então, U de A menos U de A dá zero. Não, qualquer que seja o trajeto que eu faça, eu voltando para o mesmo ponto, eu tenho uma informação relevante sobre o meu processo de variação de energia interna. Se eu venho de A para B, nesse caminho aqui, qual é o trabalho que eu fiz aqui? Então, o trabalho para vir de A para B é igual a integral de VA até VB, tá certo? Vou representar simplesmente botando A e B, de P dV. Tá certo? Então, houve uma variação de volume de A a B, seguindo esse caminho, e quem é essa integral? Se eu tenho um diagrama PV aqui, quem é essa integral? É essa área sobre essa curva aqui. Por que essa área aqui? Porque eu estou dizendo que o caminho de A para B é através desse processo aqui, dessa trajetória aqui. Tranquilo? Agora, e se eu vier de B para A? Ora, quem eu trabalho para vir... Só um minutinho. Quem eu trabalho para vir de B para A? É a integral. Agora eu saio de B para A. De P dV. Mas eu sigo que trajetória? Essa aqui, eu não venho por esse caminho. Por construção, por definição. O que me deu o problema, o cara disse, olha, eu vim por aqui e voltei por cá. Então, quem é o meu trabalho vai ser a área sobre a curva, a interpretação da integral seria essa, a área sobre a curva, toda essa curva aqui. Tranquilo? Então, se eu saio de A, vou a B e volto para A, se eu seguir trajetórias diferentes, então o meu trabalho líquido ele não é zero. Houve uma variação de energia aí entre o trabalho executado na ida e na volta. Que mais? Que eu posso dizer? Então, a informação que ele me dá é que no ciclo, essa variação, então, a área, a churiada aqui, essa área mais escura, eu
tenho como informação que, nesse ciclo, o trabalho é menos 500 joules. Por que menos? Porque eu vim de um volume menor para o maior, então, se o volume cresceu, foi o sistema que fez trabalho. Tá certo? Então, eu vim de VA para VB, mas depois eu vim de VB para VA, mas por um trajeto onde eu tive que comprimir um sistema. Então, como eu comprimi o sistema, diminui o volume, como eu diminui o volume, eu tive que fazer trabalho sobre o sistema. Ok? E esse líquido, a parte líquida, entre o trabalho que, em vermelho aqui, que o sistema fez e o que eu fiz mais trabalho sobre o sistema. Essa parte líquida foi o agente externo que fez, e a gente, só estou ressaltando aqui que esse sinal negativo significa, na primeira lei, que ΔU igual a Q menos W, eu acrescento energia ao sistema quando eu empurro, quer dizer, quando o volume final é menor, esse ΔV é negativo, então, com o sinal negativo aqui, eu tenho, então, eu escrevi P ΔV, mas isso é variável, então eu tenho que escrever trabalho. Tá certo? Então, esse trabalho aqui vai adicionar, menos com menos a mais, vai adicionar energia, aumentar a energia interna. Razoável? É por isso que o trabalho é negativo. Eu quero calcular agora a variação de energia interna do sistema. Então, está aqui, tudo que eu acabei de explicar está resumido aqui. Esse trabalho aqui é positivo, né, para ir positivo no sentido... Olha, raciocine sempre em termos de máquina. Eu tenho um vapor, o que é que eu quero? Tipicamente, historicamente, tecnologicamente, o que é que eu quero? Eu quero dar calor, eu quero aquecer minha caldeira, dar calor ao sistema, e quero retirar o quê? Quero retirar trabalho. Então, minha chaleira, eu aqueço, sai vapor, eu boto uma turbinazinha para girar na frente da minha saída, da minha caldeira, tá certo? Então, essa é a ideia. Eu dou calor, retiro trabalho. Então, quem faz trabalho é o sistema, e por isso reduz a energia interna dele se eu não estiver adicionando calor. Se eu tenho um ciclo completo e volto sempre para o mesmo ponto, a energia interna varia, mas no ciclo completo ele é zero. Então, o calor, quando ΔU é igual a zero, ΔU igual a zero, num ciclo, o que é que eu tenho? Q igual ao trabalho. Então, calor é transformado em trabalho. Primeira lei. Segunda lei diz que não pode ter, vamos ver daqui a pouco, todo calor ser transformado em trabalho. Vamos vai ver isso daqui a pouco. Tranquilo? Então, resumindo aqui, para vir de A para B, eu tenho PDV vindo do volume VA para o volume VB, esse WAB é positivo, diminuindo o volume, isso aqui é negativo, e o balanço aqui foi negativo. Por quê? Porque o circuito de volta, a trajetória, essa trajetória aqui está mais alta do que essa da vinda. Processo cíclico, ΔU igual a zero, isso leva a uma aplicação direta da primeira lei. Se ΔU é igual a zero, Q igual a W, então quem é o Q que foi adicionado? O calor foi, no processo completo, o calor foi cedido pelo sistema, tá certo? Trabalho negativo é o trabalho feito, então, pelo sistema. Quando eu faço o trabalho, o ΔV é negativo, menos com menos dá mais, esse calor é positivo. Então, nesse caso aqui, o calor foi cedido pelo sistema.
era isso que eu estava dizendo para vocês. Você tem uma informação, eu vou sempre dar, você vai sempre encontrar nos problemas uma informação. Eu tenho aqui 3 incógnitas, né? Variação da energia interna, calor e trabalho. Eu tenho que dar 2 informações. Ou você vai encontrar uma informação, essa informação vai estar escondida, mas eu vou estar sempre lhe dando 2 dessas informações para você encontrar a terceira. Razoável isso? Alguma dúvida antes de passar para o próximo? Todo mundo entendeu, maravilha. Quem não entendeu, realmente revise, refaça essas contas com carinho. Note que, nesses problemas, o sinal importa. Ou você aprende a entender a matemática e faz isso com muito cuidado, ou você entende o conceito e sabe que o que está acontecendo em termos de quem cede calor, quem ganha calor, quem faz trabalho, quem recebe trabalho, e a matemática lhe ajuda, a matemática que vai lhe permitir encontrar esse sinal correto. Pronto, um processo, esse problema estava naquela lista, na aula de exercício que eu fiz, esse era o último problema, mas eu pulei porque naquele momento eu não tinha falado ainda de processo adiabático. Então, nesse caso aqui, você tem um processo adiabático. Então, qual é a ideia do problema aqui? Você veja que, fazendo esse tipo de problema, fazendo alguns deles, vocês vão entender e se acostumar a esse tipo de problema. Eu tenho aqui um circuito fechado. Vocês já aprenderam uma coisa importante. Quem é a variação da energia interna quando eu voltar, eu saindo de B, eu vou de B para C, de C para D, de D para A, de A para B. Eu voltando para esse ponto B, quem é a variação da minha energia interna? 0. 0, maravilha. Pronto, é isso. Ou qualquer outro ponto, se eu sair de C, fizer esse circuito fechado, voltar para C, delta U igual a 0. Isso é fundamental num ciclo termodinâmico. E se você quer construir uma máquina, você vai sempre querer voltar para o seu ciclo, a menos que você queira fazer alguma miséria, como uma explosão, como um negócio, alguma coisa definitiva e único. Mas se você quer uma máquina que vai trabalhar permanentemente para você, você tem que trabalhar num ciclo. Por quê? Porque você dá calor, obteve trabalho. Ok, fez uma partezinha e daí você quer que sua máquina continue trabalhando permanentemente para você. Então, a maneira de fazer isso é fazer um ciclo. Tranquilo? Razoável? Então, você vai... aí você desenha o seu ciclo que você quer, né, que vai extrair o máximo de energia do seu sistema, vai transformar de maneira mais eficiente esse processo, mas, tipicamente, você quer trabalhar em ciclo fechado. Ok? Agora, como é que eu obtenho informação? Essa é uma informação que, se eu fizer um circuito fechado, eu tenho que delta U igual a 0. Isso me ajuda muito a calcular. Mas o que é que ele diz aqui? Esse problema específico, para a gente ganhar intimidade aqui com esses processos, ele me diz que de A para B, o processo é adiabático. Então, esse processo, veja só, se eu conseguir desenhar razoavelmente aqui, eu tenho um processo desse tipo aqui. Ó. Esse aqui, do tipo P proporcional a 1 sobre V, né, que a temperatura é constante, isso aqui é um processo isotérmico. Isso aqui é outro processo isotérmico, e assim vai, para diferentes temperaturas. E o processo adiabático, se você não troca calor, o sistema troca de temperatura. Está mal desenhado aqui, porque isso aqui não é nenhuma função. Essa aqui. Deixa eu ver se apago. Um minutinho. Bom, paciência. Então, o processo adiabático, né, eu troco de temperatura, esse aqui, por exemplo, seriam, eu estou afirmando que é um processo adiabático que eu não troco calor aqui. O sistema, eu isolei meu sistema, tá certo? Então, nesse processo aqui,
troca de calor, eu preciso adicionar ou retirar calor do meu sistema, dependendo do ciclo que eu vou trabalhar, mas no isotermo, para manter a temperatura, o que é que eu faço? Eu tenho meu sistema sempre isolado aqui, mas nesse caso aqui é isotermo, o que é que eu faço? Eu mantenho minha temperatura, o fundo aqui está em T2, está em T1. Então, mantenho essa temperatura. Para manter essa temperatura, eu estou trocando calor. Porque se eu estou aumentando ou diminuindo o volume, o cilindro está subindo ou descendo aqui, eu tenho que injetar ou retirar calor. Está razoável isso? Então, num processo isotérmico, cuidado para não confundir o conceito de ter a mesma temperatura. Temperatura e calor são coisas diferentes. Tá certo? Existe uma relação entre eles, que MC delta T, mas calor e temperatura, segundo a lei, vocês vão ver que isso dá uma mágica linda, calor e temperatura, que permite você definir entropia. Então, são coisas bem diferentes. Você manter a temperatura significa que você tem que dar calor ou retirar calor. Tranquilo? Então, o processo isotérmico tem troca de calor. Processo adiabático, a temperatura muda. Por quê? Porque se você passou de um volume para outro sem permitir dar calor, a temperatura tem que mudar. Por quê? Porque a energia interna mudou. Essa energia interna aqui é igual a essa, igual a essa, igual a essa, porque isso é uma isoterma. U é uma função de T. Mas quando você não troca, não mantém a temperatura, não troca calor, a temperatura muda. Se a temperatura muda, então você passa de um isotermo para outro. Então, esse processo aqui, se você não trocou calor, é uma adiabática. Numa adiabática, a temperatura muda. Tranquilo? Então, eu posso ficar repetindo aqui, vocês vão ter, eu não posso fazer muito mais do que isso, né? Tentar explicar de várias maneiras, chamar atenção para algumas sutilezas, mas vocês vão ter que ganhar intimidade por vocês mesmos, tá certo? Como é que você consegue isso? Fazendo exercício, lendo, relendo, voltando a diabático. Cuidado com o português. Tá certo? Então, DAB, voltando para o nosso problema, DAB, esse processo aqui, por definição, ele é um processo adiabático. Não troca calor. DAB. Se não troca calor, P é igual a zero. De B para C, B para C. Esse processo aqui, esse processo aqui, ele variou o volume, então, teve trabalho. O que é que ele disse? Que isso é um processo isobárico, a pressão é constante e eu está entrando no sistema, isso é uma informação que ele está me dando, 100 quilojoules. Pronto, de B para C, 100 quilojoules. Delta igual a zero, quando você volta, num circuito fechado, volta para o mesmo ponto. Ok, de C para D. De C para D é um processo isotérmico. Isotérmico troca calor? Tem que trocar. Tá certo? Você mudou aqui. A energia interna é a mesma, mas o volume mudou. Quem fez esse volume mudar? Quem fez o trabalho sobre ele? Então, nesse processo aqui, eu injeto calor. Quanto? De C para D. De C para D, o processo é isotérmico. De D para A, ele é isobárico, claro. Esse processo aqui é isobárico, a mesma pressão, esse processo aqui é isobárico, a mesma pressão, e aqui eu estou deixando o sistema, está saindo do sistema, quanto? 150 quilojoule. Tá certo? Eu estou diminuindo o volume e mantendo a pressão. Então, estou diminuindo minha temperatura, então estou diminuindo minha energia interna. Então, tenho que tirar calor do sistema.
pergunta, com todas as informações aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber qual a diferença de energia interna de B para A. De B para B, a variação de energia interna é zero. De A para A é zero. E de A para B, quem é esse ΔU aqui? Mudou? Mudou, porque a temperatura desse ponto é diferente desse ponto. Por que eu sei que ela é diferente? Porque isso é um processo adiabático. A temperatura necessariamente muda aqui. Tá certo? Se não mudar, seria uma isoterma, e aí entra o calor, não é adiabático. Ok? Então, vamos ganhando intimidade com isso aí. Ok, pessoal. Eu levei muito mais tempo do que eu pensava, mas eu acho que é importante a gente ir fixando bem as ideias, permitir uma boa revisão, e toda a aula que eu tinha preparado para hoje, acho que vai ficar para amanhã. Então, esquematicamente, estou colocando aqui o que eu acabei de falar para vocês. Então, de B para C ganha calor, de A para D sai calor, já expliquei acima como, aqui está o meu diagrama, eu tenho todos os dados aqui de volume e pressão. Pressão está em que unidade? Atmosfera. Se você botar esses números na sua equação, vai para o inferno, tá certo? Vai ser punido. Por quê? Porque a atmosfera não é unidade do sistema internacional, os valores que você vai obter, está tudo errado. Então, uma atmosfera, 1,01 vezes 10 a quinta, é isso? Pascal, que acabaram de me dizer no início da aula. Então, aqui eu tenho 1,01 vezes 10 a quinta, e aqui eu tenho 3,03 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? São esses valores que eu tenho que usar. O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu quero saber quem é, então, o de B menos o de A. Para fazer isso, eu vou ter, então, que pegar as informações nos diversos caminhos para, em algum momento, qual o truque aqui? Então, como é que a gente resolve isso? Antes de passar para a resposta, como é que eu resolvo esse problema aqui? A informação que eu tenho, já tenho insistido para vocês aqui, eu sei que aqui ΔU de A para A igual a zero. Aí como é que eu uso isso? Eu sei que ΔU de A para A eu tenho que vir, eu venho de A, desculpe, ΔU nesse ponto aqui, esse ponto aqui é B. Então eu quero ΔU em B igual a zero. Então, para voltar para esse ponto, quem é U de B para B? Espero que vocês entendam essa notação, significa... Vamos botar um delta aqui. Eu estou voltando de B para B. Eu sei que isso aqui é zero, mas para vir de B para B, eu posso fazer, por exemplo, ΔU de quem? De C menos B mais. Então, tem essa variação de energia interna aqui, mais essa variação aqui, mais essa variação, mais essa. Então, ΔU de CB, ΔU de DC mais para AD mais ΔU de B menos A. Tá certo? Então, se eu quero calcular essa variação ΔU nesse trecho aqui, eu quero calcular esse cara aqui, de B para A. Eu sei que esse sujeito é zero aqui. Então, o que é que fica? Eu fico que esse cara aqui vai ser, passo todo mundo para o outro lado, esse, mais esse, mais esse. Então, se eu calcular a variação de energia interna nessa parte aqui, mais essa, mais essa, mais essa, evidentemente, isso aqui, cada um tem que ver qual é a variação do sinal aqui.
tá certo? Estou somando, mas sabendo que a energia num trecho ela cresce, pode diminuir, tá certo? Mas se eu fizer tudo isso, sabendo que o circuito total é zero, eu posso, então, fazer essa conta. Então, vamos calcular que essa variação de energia interna nesse trecho, nesse e nesse. Razoável isso? Então, esse tipo de problema que vocês vão se defrontar. Dá uma informação, você tem que buscar as informações em outros lugares para obter o que você está procurando. Tá certo? Então, nesse primeiro trecho, então vamos fazer em cada trecho. No trecho BC, como é que eu obtenho a variação de energia interna? Vou mostrar tudo aqui para vocês e vocês vão analisar o que está acontecendo em cada trecho, de B para C, de C para D e de D para A. O que é que eu tenho que fazer? Aplicar a primeira lei. Então, eu tenho informação, eu tenho que lhe dar alguma informação para você calcular o resto. No primeiro caso aqui, o que é que eu tenho? De B para C. É um processo. A pressão constante. Se a pressão constante, o trabalho é quem? É essa pressão vezes essa variação do volume. Então, eu vou usar isso. Eu sei calcular o trabalho num processo a pressão constante. Eu tenho a pressão em B, tenho volume C, volume B. Está tudo colocado aqui. Deixa eu botar a figura bonitinha. Na figura bonitinha, eu tenho as pressões nos pontos, a pressão nos pontos A e D, tenho a pressão no ponto B e C, tenho todas essas informações, são relevantes, tá certo? E tenho os volumes de B, A, C e D. Então, com isso, eu vou ter que ser capaz de calcular o trabalho. E o calor nesse trecho aqui é dado. Entenderam qual é a ideia? Então, eu tenho todas as informações que eu preciso aqui, que vai me permitir. Agora, veja só, nesse trecho aqui, eu vou calcular o trabalho e tenho a energia. Então, calcula a variação de energia interna. Está todo mundo aí? Primeira lei, se eu tenho o trabalho que eu vou calcular e tenho calor, eu tenho a variação de energia interna. Aqui é a mesma ideia. Eu tenho o trabalho, eu vou calcular o trabalho e tenho o calor. Então, eu calculo a variação de energia interna. Mas aqui, ele não deu o calor. Não deu o quê? Ups. Como é que eu vou resolver esse caso aqui? Ora, eu tenho que lidar sempre alguma coisa. Aí você sabe que se isso aqui é um processo isotérmico, se isso aqui é isotérmico, com a informação, ele não deu o quê, mas ele lhe deu o quê? Ele deu outra coisa. Ele disse que delta A temperatura. A mesma temperatura, então delta U igual a zero. Concordas? Então, eu posso usar a primeira lei. Eu sei calcular o trabalho, sei calcular, o delta U é dado aqui, porque é a mesma temperatura, como vocês disseram. Se delta T igual a zero, delta U igual a zero. Aí eu calculo o quê? Está vendo? Sempre vai ter eu vou dar duas informações, vocês vão ter que ter a terceira. Aqui eu dei duas, dei o calor e você calcula o trabalho. E aí obtém o delta U. Aqui você tem calor e trabalho, porque eu sei calcular o trabalho numa isoterma, sei calcular o trabalho numa adiabática e sei calcular o trabalho numa isobárica, né? Mesma pressão. Então, estão entendendo que tem que saber calcular o trabalho em todas essas circunstâncias. Então, voltando aqui, o resto é fazer as contas. Então, qual o trabalho nesse trecho aqui, em que a pressão é constante, é simplesmente P delta V. Valor numérico, atenção aqui, 3 vezes essa transformação aqui, para obter em Pascal. Se não colocar isso aqui, você vai cometer um erro gigantesco, tem 5 ordens de grandeza de erro aí, e aí você obtém o trabalho efetuado.
Usando a primeira lei, então você obtém a variação de energia interna nesse trecho BC. Aqui, o ΔU, nesse primeiro trecho. No segundo trecho, o ΔU é igual a zero. Se você quiser, você calcula o que foi que entrou. Mas o que eu quero? Eu só quero calcular o meu ΔU em cada um desses trechos aqui para obter nesse aqui. Então, já tem um ΔU no CD, zero. Tranquilo. E falta agora DA. DA também muito fácil de calcular o trabalho, porque eu tenho a pressão, eu tenho ΔV, mesmo raciocínio anterior, tenho a energia, eu uso primeira lei. Que eu apago isso. Bom, não quer apagar. Ok, então eu tenho o ΔU em cada um desses processos, espero que vocês tenham entendido o espírito da coisa, e que nesse circuito fechado, saindo de B e voltando para B, ΔU igual a zero, de B para B. Ora, então, para chegar de B para B, eu vou de B para C, de C para D, de D para A e de A para B. Já calculei todos esses, só é copiar lá em cima, sabendo que esse cara aqui é zero. Então, esse sujeito aqui, que eu estou procurando, AB, que é DAB, esse camaradinho aqui, passo todo mundo para o outro lado, fica negativo, mudo o sinal do cálculo que eu fiz aí e obtenho essa resposta. Aonde é que vocês podem ir no mau caminho? Se você se enganar nesses sinais. Então, você tem que começar a fazer exercício e ganhar intuição, saber que nesse processo aqui, como é que você fez? Você sabe de cor? Não, porque eu já fiz suficientemente exercício, já vi muito desse processo para saber que aqui eu vou tipicamente ganhar calor. Então, você vai ganhando intimidade, mas se você, enquanto não ganha, você tem que ter claro o que é que significa essa primeira lei, ΔU igual a Q cedido ao sistema e o trabalho efetuado pelo sistema, de maneira que quando o agente faz trabalho sobre o sistema, eu estou diminuindo o volume, sempre raciocinando em termos do meu sistema. Se eu estou diminuindo o volume, eu tenho que trabalhar sobre o sistema. E se o volume final é menor do que o inicial, o ΔV é negativo, eu estou adicionando energia interna. Se é o contrário, se o meu cilindro, como é que o meu cilindro sobe? Ele sobe se o meu sistema fizer trabalho sobre o exterior. Se ele faz trabalho sobre o exterior, ele está gastando o quê? Está gastando sua energia interna. Então, tem que ganhar intimidade e analisar cada um desses ciclos, não tem outro caminho. E aí você consegue fazer a aplicação da primeira lei. Tranquilo? Razoável isso? 15 minutos para terminar, cenas da próxima aula. Então, na próxima aula, então, o que a gente fez aqui? Esse aqui é o curso, o que a gente viu aqui no curso, já fiz um resumo detalhado no início da aula, os diferentes processos termodinâmicos, e agora a gente iria ver, segundo a lei, o ciclo de Carnot, conceito de eficiência, tá certo? Segundo a lei, o ciclo de Carnot, qual é o ciclo de Carnot? São duas isotermas e duas adiabáticas. Isoterma, mesma temperatura, adiabática muda a temperatura. Então, eu venho por aqui, por exemplo, e volto para esse ponto aqui. Eu tenho uma máquina, eu volto para a mesma posição. Esse é o ciclo de Carnot, é a máquina mais eficiente que você pode ver.
pode ter. Esse ciclo é reversível, muito charmoso esse ciclo, porque ele é reversível. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir para cá por esse ciclo, por esse processo adiabático, processo isotérmico, processo adiabático, processo isotérmico, volto por esse ponto. Qual a diferença desse processo para esse? No meu sistema me faz trabalho, eu dou calor e me dá trabalho, no outro eu faço trabalho e ele me dá calor ou retira calor. Isso aqui você tem uma máquina térmica e aqui você tem um refrigerador. E é a máquina mais eficiente que você pode fazer. Você pode fabricar pode encomendar qualquer indústria moderna de termodinâmica e tal, ele não vai fazer uma máquina mais eficiente do que a máquina de Carnot. A gente vai mostrar isso na próxima aula. Conceito fundamental. Então, vamos falar da máquina de Carnot, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, falar do conceito de eficiência, né? Professor, lembrando aí, no caso, que para o senhor não esquecer de colocar esses blocos aí de nota para a gente ter acesso. Certo. Não terminando a aula aqui, eu passo para a professora. No intervalo que a gente fez aqui, enquanto você fazia os exercícios, já pedi a ela para colocar as notas anteriores, as notas de aula anteriores, e assim que terminar aqui, eu faço um PDF e passo para ela. Tranquilo? Pronto. Então, vamos deixar isso aqui, olha, 10 minutos, vocês já estão distraídos, mas só estou comentando, provocando vocês aí, para vocês saberem que não existe máquina que transforma todo o calor em trabalho. E isso é uma maneira de você exprimir a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Que a gente vai fazer na próxima aula. Ok, então eu vou parando por aqui e na próxima aula a gente começa desse ponto aqui. Foi uma aula interessante porque a gente fez exercícios, vou interromper a gravação, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem